Fechou. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Janela. Todo mundo vê minha tela aí? Ver um instantinho aí. Todo mundo vê minha tela? Sim. Show de bola. Hoje a gente vai falar sobre uma vida com propósito. O que é, por que ter e como ter uma vida com propósito. Como eu falei, é uma conexão completamente interligada com com o nosso Hot City de semana passada sobre clareza. A gente teve um mapeamento rápido aqui sobre clareza. Foi bem legal, a mente. E hoje a gente vai dar continuidade nisso com o propósito. Uma vida com propósito. Eu vou mostrar para vocês o que é ter uma vida com propósito, por que ter uma vida com propósito, como fazer para ter uma vida com propósito, descobrir o seu propósito na prática. E vale ressaltar que tudo que eu falar para vocês aqui é uma coisa rápida, uma coisa resumida de vários conhecimentos que eu já tenho de livros, de podcasts, de muitas palestras do YouTube, de palestras presenciais, de networking e de mentorias. Então é um compilado, bem compilado mesmo, que eu vou trazer aqui. E isso aqui é um estimulante, isso aqui não é para eu destrinchar o que é uma vida com propósito, mas sim mostrar superficialmente, mas detalhadamente ao mesmo tempo, o porquê disso e trazer vocês para um novo nível de consciência. Tá? Então, a gente vai começar pelo que, né? O que é uma vida com propósito? Se a gente for analisar aqui, muitas das vezes nós nos sentimos perdidos em algum momento do nosso dia a dia, em algum momento da nossa vida. Eu mesmo já me vi pensando o que eu vou fazer quando eu não sabia o que fazer. O que eu estou fazendo da minha vida? Em alguns momentos eu pensava, caramba, tá todo mundo progredindo, tá todo mundo seguindo o seu caminho e eu ainda não estou fazendo isso, eu ainda não me vejo nada. E sempre, no meu caso, sempre me traziam duas perguntas. O que você quer ser quando crescer? E eu só tinha duas opções. Ou eu tinha que fazer uma faculdade para ser alguém na vida, ter um estudo, afinal, o que mais me diziam era isso. O teu estudo ninguém tira de você. Então, sempre me recomendava a faculdade. Ou eu tinha que fazer um concurso público, porque com o concurso público você vai ter ali os seus 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, seja o que for, seguro, é seu. Esse também ninguém vai tirar de você. Você vai continuar lá, feliz da vida, com o seu concurso público. E toda vez que alguém me perguntava o que eu queria ser da minha vida, eu nunca conseguia me enxergar em nenhum desses dois caminhos. Eu não conseguia me ver aqui, seguindo essa trajetória. Parecia que eu só tinha essas duas opções. E aí, aos poucos, eu fui entendendo mais sobre o empreendedorismo, eu fui entendendo que existe um novo caminho, existe uma nova forma, existem outros métodos. Mas até eu chegar lá foi uma longa jornada, um longo processo de muito autoconhecimento, de muita mudança, para eu conseguir enxergar esses novos caminhos aqui. E não apenas esses dois aqui, no qual eu não me via, eu não me enxergava. Eu não achava que isso condizia comigo. Então, eu passei por esse processo. E durante isso, a gente se sente perdido, a gente não tem um motivo pelo qual seguir aquilo. Por que você quer seguir aquilo? Ah, eu quero fazer isso porque o meu pai é aquilo, eu também quero ser. Mas será que é isso mesmo? Às vezes a gente não sente motivação, às vezes não parece empolgante. Será que isso que tu quer fazer na vida te dá vontade? Te dá empolgação?
isso te deixa motivado, o que será isso? Tudo se torna repetitivo e tudo se torna cansativo quando você está vivendo algo que não condiz com o que tu veio para fazer nessa terra. E se a gente for analisar aqui, a gente for olhar um próximo passo, muitas pessoas, elas vivem com um seguinte propósito: eu quero trabalhar para eu ser rico. Meu propósito é ganhar muito dinheiro e viajar muito, ter grandes conquistas, ajudar a minha família. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas o que acontece? Quando você não vive uma vida com o seu propósito, sabe o que acontece? A gente vive como numa espécie de gaiola de ouro. A gente pode até conseguir muito dinheiro, a gente pode até conseguir ser bem sucedido, bem visto, bem remunerado, mas a gente está numa espécie de gaiola de ouro. O que mudou é que em vez de ela ser enferrujada, ela vai ser de ouro. Mas por quê, minha? Nossa, por quê? Se eu passei em um concurso público, eu estudo muito, meu objetivo é esse para eu conquistar as minhas coisas. Beleza, beleza. É uma honra muito grande para você e para sua família. Mas será que isso é o que está dentro de você? Eu conheço pessoas que estão aqui nesse grupo, que uma delas que estudou 3 anos para passar em medicina, passou aos seus 17 anos e no primeiro mês de medicina largou. Largou porque não se via na sua vida fazendo medicina. E percebam que ela não se prendeu a essa escolha aqui, ou isso ou aquilo. Ela chegou em um senso de não, eu não quero viver assim, eu não quero, isso não é para mim. E a gente acaba entrando numa linha túnel de sucesso, que a gente acredita que ter dinheiro, ser rico é o que vai nos deixar felizes, é o que nos vai nos deixar satisfeitos com a nossa vida. Mas a gente sabe que o sucesso ela tem um ponto que nós temos que tomar cuidado. A linha tênue do sucesso. Isso aqui eu trouxe lá do Mente Atômica, inclusive. Certo? Então, até aqui, vocês conseguiram entender que o propósito ele não está definido por sucesso. Entendem? Sim. Show. E a gente vê por quê, né? Por que viver uma vida com propósito? Vamos lá. O propósito, ele é desenrolar a sua mente. Como vocês viram aqui na aula passada, clareza gera ação. E quando você vive uma vida com propósito, você tem muita clareza das coisas. Você sabe como seguir, como prosseguir, porque vem de dentro de você, vem da sua intuição, vem de uma outra camada, são insights divinos. E isso aqui vai desenrolar muita coisa que está dentro de você para te gerar essa clareza. Mas não se engane, não é fácil encontrar isso aqui. É um processo longo que você trabalha todos os dias, cotidianamente. Mas chega um determinado ponto, um platô, que você começa a ter clareza. Você começa a ter clareza e isso começa a se tornar mais fluido, começa a se tornar uma linha mais reta para você começar a pensar no que você está tomando para sua vida. Clareza vai te gerar ação, vai te gerar ideias, tá? E você começa a pensar fora da caixa, você começa a pensar em novas possibilidades. No meu caso aqui, eu vou já mostrar para vocês como que isso aconteceu. Descendo mais um pouco aqui, eu trouxe conexão com algo maior. O que é conexão com algo maior? A sua vida ela tem impacto de alguma forma no mundo. Seja ajudando alguém, seja trazendo algo ou deixando um legado, seja mudando a trajetória de uma pessoa, de algo no mundo. Grandes pessoas que deixaram grandes impactos aqui. Martin Luther King, Ayrton Senna, deixou um grande impacto também em relação ao que ele fazia. Então a gente tem essa discrepância nessa situação. Tá? Eu poderia fazer uma lista com várias pessoas que viveram uma vida com propósito, mas
Eu não vou falar muito disso aqui agora para não estender muito, tá bom? Um dos maiores exemplos que eu posso dar para vocês aqui é Martin Luther King. A gente vai agora, nossa, agora eu vou virar o Martin Luther King, eu vou acordar da cama, eu vou... Não, não é isso, tá? Não é isso. Eu só tô dando um exemplo muito, muito, muito grande para vocês. Descendo aqui mais um pouco, a gente vai falar sobre satisfação genuína. Quando a gente age quando a gente vive com propósito, quando a gente trabalha com o nosso propósito, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com grande satisfação. Então, vou te dar um exemplo. Existe um ditado que diz que se você trabalhar com algo que você ama, você não trabalhará um único dia. E eu tenho dois pontos sobre isso. Um que eu considero muito real e outro que eu desconsidero um pouco. Qual é que eu desconsidero um pouco? Porque de qualquer forma você vai trabalhar de um jeito ou de outro. Não tem essa. Tem dias, a vida ela não existe um equilíbrio perfeito. Vai ter dias que você não vai querer trabalhar e você vai fazer pela disciplina. Mas o outro detalhe é que, de fato, quando você faz algo que você ama, que você está fazendo por satisfação divina, por ser o seu propósito, você se vê fazendo aquilo pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. Eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas que querem mudar de carreira, estão enjoadas do que fazem, porque elas não têm satisfação naquilo. Elas não vivem com propósito. Vocês se veem fazendo o que vocês fazem hoje pro resto da vida de vocês? Em determinado ponto, em uma situação, em algum tipo de trabalho? É isso que você tem que Eu, pensar. assim, eu tô migrando de função. Eu não quero ficar na minha função de formação, não. Já quero. Existe esse ponto. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês que não é uma coisa só como vocês podem fazer isso. Eu acredito que vocês já saibam, vocês que estão presentes aqui, mas eu vou dar um empurrãozinho melhor. Um outro ponto é hiperfoco. Quando você faz algo que você é bom, que você gosta, está alinhado de alguma forma com o que você quer na sua vida, com o seu propósito, facilmente você consegue entrar em hiperfoco. Vou dar um exemplo aqui. Esse é um dos maiores exemplos que eu tenho, tá? O Ayrton Senna tem uma entrevista que ele fala que em uma corrida, eu acho que era de Mônaco, não lembro onde, ele falou que chegou um momento da corrida que ele não via mais curvas, ele não via mais curvas. Ele só via a rua e ele acelerava, só isso. Vocês sabem o que é isso aqui? Ele entrou em um estado de flow, ele conseguiu entrar em hiperfoco. Tanto que ele só acelerava. Isso aqui para ele já não era mais curvas, era só uma linha que ele tinha que acelerar, porque entrou em sincronia com ele. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque isso era a zona que ele atuava com maestria. Era o que ele fazia por amor, ele gostava daquilo, ele fazia aquilo porque aquilo estava na veia dele. Então ele facilmente conseguia entrar em hiperfoco. Isso é hiperfoco. É o estado de flow. Então, quando você está em algo que você faz com amor, com propósito, as horas elas passam rápidas. Às vezes você acaba querendo um pouco mais. Você vê aquilo de uma forma. Você consegue fazer aquilo de uma forma que não te dá dor de cabeça. Você gosta. Eu consigo passar tranquilamente uma hora conversando com alguém, mas eu odeio passar uma hora fazendo uma automação. Eu odeio. Por quê? Porque isso não está alinhado com o que eu sou, com o que eu sou em essência. Então a gente começa a perceber essas discrepâncias. Descendo mais um pouco aqui, a gente tem relacionamentos mais significativos. O que é isso? Quando você está atuando no seu propósito, na sua zona de excelência, na sua zona de genialidade, na sua zona alta, tu começa a atrair pessoas que estão alinhadas com aquilo. Então vamos supor que, se eu sou um grande fotógrafo, eu sou um grande fotógrafo, eu estou vivendo o meu propósito sendo um fotógrafo. O que acontece? Eu vou atrair outras pessoas que são fotógrafos, de alguma forma. Por quê? Porque essa pessoa aqui tem interesse em mim de alguma forma e eu tenho interesse nela de alguma forma porque eu quero ser um novo fotógrafo. E a mesma coisa acontece quando você está buscando um propósito, vivendo por um propósito.
pessoas que também vivem com propósito vão se atrair com você e vocês vão ter uma certa conexão. Então, os teus relacionamentos, de alguma forma, começam a ser mais significativos. Deixa eu descer mais um pouco para mostrar algo bem interessante aqui também. Mais energia e mais motivação. Isso aqui se dá pelo fato de que quando você está vivendo nisso, as coisas dá vontade de fazer, dá vontade de chegar lá e fazer. É o que a gente chama de dar mais energia. Você sente motivação naquilo, sente vontade de estar lá fazendo. Um exemplo é quando eu tô planejando em fazer algo aqui para autonomia, alguma coisa do tipo, me dá vontade de ir lá fazer, eu sinto motivação nisso, eu consigo tirar de energia de onde eu não tenho. Um exemplo disso é agora, eu tô viajando aqui, estou no Rio, mas estou fazendo isso. Porque eu gosto de fazer isso. Então isso é estar alinhado de alguma forma com mais energia e mais motivação com o seu propósito. Um outro ponto mais importante é que você enriquece abundantemente nisso. É raro, na verdade eu desconheço pessoas que de fato vivem com o seu propósito e não enriqueceram abundantemente com isso. Ou pelo menos enriquecer. Vou dar um exemplo do João Mena aqui que eu falei agora de fotógrafo. O João Mena, ele é fotógrafo, mas ele é um dos fotógrafos mais bem pagos do Brasil. Se você for porteiro, se o seu propósito você for porteiro, você vai ser um dos melhores porteiros do Brasil, do mundo, se duvidar. Porque você está vivendo com um propósito. E toda pessoa, ela se conecta com história, ela se conecta com pessoa, ela se conecta com seus valores. E se você faz aquilo trazendo os seus valores, volta lá. Você vai ter relacionamentos mais significativos, você vai ser mais valorizado e você vai ganhar mais destaque, logo vai enriquecer de alguma forma. Porque você vai estar impactando outras pessoas. Certo? Então, esse aqui é algum dos pontos que eu trouxe para vocês. Em algum momento aqui vocês viram convergência no que eu falei? Vocês viram? Caramba, é verdade. Isso aqui eu já faço, esse aqui eu já tinha visto, esse aqui eu não sabia. Tem algum ponto desses aqui que vocês acharam interessante? É só um resumo, lembrando, tá? Beleza. Vamos seguir aqui em Eu frente. acho que todos são interessantes aí. Beleza. Agora, pra gente ser mais direto, eu Tá. vou mostrar pra vocês como começar a buscar. Nossa, eu não sei, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Quando eu era criança, eu respondia muito isso pra minha família. Milo, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser feliz. Por quê? Porque eu sempre me vi, de alguma forma, fazendo algo no qual eu gosto, mas eu não sabia o que ainda. Eu não sabia o que, como. Então, como que a gente vai começar a fazer isso? Primeiro de tudo, boas perguntas. As perguntas, elas abrem a nossa mente para novas possibilidades. Elas respondem questões que a gente desconhece, que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Eu mostrei na aula passada, em clareza, que uma forma de você gerar, de você encontrar, ter clareza, é você fazer boas perguntas. Fazer perguntas de qualquer forma já está ajudando. Tanto que eu passei 20 perguntas para vocês super interessantes. Então você vai começar a fazer perguntas. O que eu sou, o que eu gosto, o que eu tenho como verdadeiro, o que eu tenho como valioso, quais são os seus valores? Se vocês já responderam aquelas perguntas na aula passada, já é um grande passo para vocês estarem indo para um novo nível. Então, você se conhecer é muito importante. Então, as perguntas, elas são extremamente necessárias para esse quesito. O que eu sou, o que eu gosto, quais os meus valores, o que eu não abro mão, o que eu acredito que tenho que ter para ser feliz, porque na verdade a gente não tem que ter nada para ser feliz, a gente tem que ser algo. Então, parte de boas perguntas. E isso aqui vai te dar mais autoconhecimento. E falando em autoconhecimento, a gente vem para o segundo ponto, é se conhecer. Mas não tem como se conhecer às vezes quando você não tem clareza de algo. E é por isso que existe algo muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Eu não escrevi, mas eu vou colocar aqui. Se vocês responderem aquelas perguntas, já vai ser um green start, como eu falei. Mas existem umas coisas que elas são, podemos se dizer que são uns hackzinhos para você se conhecer. Que são
Eu vou colocar aqui. Que são os testes de personalidade. Vocês já fizeram algum teste de personalidade? Eu falando imutado. Eu fiz Ainda aquele do não. Alan, Qual foi o teste que tu fez, Gabriel? o do Alan, Mas o Alan não tem teste de comunidade lá. personalidade. Lá dentro da comunidade lendária, ele trouxe alguns testes lá. Eu vou escrever Isso, aqui só não lembro e aí não. talvez vocês reconheçam. O que acontece? Muitos RHs usam testes cognitivos para extrair da pessoa o que ela é em essência. O que ela é. Muitas vezes a gente não se conhece, mas esses testes vão extrair de você a sua essência, o que você é, o que você gosta, o que você é bom, o que você não é, o que tu tem no teu DNA. E eu vou listar alguns para vocês que eu fiz aqui e que vão gerar muito isso. O primeiro deles é o DISC. Tá? DISC. O que é o teste DISC? Todo ser humano na face da Terra, ele tem um desses testes aqui. Ó. D é dominância, I é influência, C é conformidade e S é estabilidade. Todo mundo se encaixa em um desses aqui. Algumas pessoas estão ali, tem duplo, ou seja, é muito parecido ó, IS, CS, CD. Por quê? Porque é muito equilibrado. Mas geralmente todo mundo tem um prevalente. O D são pessoas que buscam muito o resultado, geralmente são muito ansiosas, são pessoas que querem muito algo para ontem, querem muito o agora. O I são pessoas muito comunicativas, pessoas muito brincalhonas, pessoas extremamente entrosadas. O conformidade, ele é uma pessoa que é baseada em tá tudo tranquilo, eu sou da paz, é isso aí. Ele é geralmente o oposto do D. Acabei esquecendo esse daqui. Ele é uma pessoa muito baseada ele é muito analítico, ele é muito dos dados, ele gosta muito de calcular as coisas. Então imagina, lembre que eu falei para vocês que lá atrás, quando eu era gestor de tráfego com a Subido Pro, e ela me colocou para fazer um monte de preencher planilha e analisar dados e fazer cálculo de não sei mais o que. Cara, eu odiava demais fazer aquilo. Para mim as horas demoravam anos para passar, anos. Olha o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu não conseguia de nenhum jeito entrar em foco, nem de forma alguma, porque aquilo ali não era minha praia, não era minha praia. Aquilo ali é de uma pessoa muito estabilidade, muito analítica, e eu não sou isso. Eu sou uma pessoa muito do I, muito comunicativa, muito de entrosamento social. Se ela me colocasse para fazer reuniões com os clientes, eu estaria fazendo uma tarefa de uma forma muito melhor. Então vocês já começam a perceber que quando a gente se conhece, a gente consegue tomar direções melhor para a nossa vida, para o que a gente vai fazer. Certo? Vou colocar aqui o outro teste, que é o MBPI. Cara, esse teste é sensacional, mostra o seu tipo de personalidade predominante. No meu exemplo, eu descobri lá, entendi lá que eu sou uma pessoa com ETNJ, não estou lembrando exatamente agora, mas são pessoas que são líderes de alguma forma, são pessoas que buscam motivar, são pessoas que buscam inspirar, são pessoas que buscam estar à frente de uma equipe para levantar uma bandeira. E quando eu vi esse resultado com as descrições, parecia que aquele teste estava falando comigo. Parecia, caramba, a pessoa está falando comigo, parece que isso aqui é exatamente eu. Então é muito interessante. Um outro teste que vocês podem estar fazendo é o Enneagrama. Ele é um dos maiorzinhos, mas ele te dá muita clareza dos seus pontos fracos, dos seus medos, dos teus de pontos que você tem negativo e claro, dos pontos positivos. Então só aqui tu já consegue ter uma visão bem ampla do que você faz. Esses 3 testes aqui, eles de fato, podem mudar a vida de uma pessoa quando ela entende isso aqui, quando ela faz e caramba. Um teste plus aqui, não eu não considero o menos
considerável, mas ele é bom também, que é o Big Five. São as 5 personalidades predominantes. Aí o que acontece? Quando vocês fizerem, vocês vão perceber que o teste do MBTI ele vai condizer certinho com o teste do DISC. E assim sucessivamente. Eles vão se conectar, eles vão ser um semelhante ao outro em questão de personalidade, porque vocês vão estar extraindo de vocês a essência. E o que acontece? Quando você terminar aqui, você já tem uma ideia muito clara do que você quer para sua vida. Só esses testes aqui. Imagina se você faz boas perguntas, se você tem esses testes e se você começa a questionar, se você começa a buscar algo maior. Tu começa a mudar o rumo da tua vida, literalmente. E aí aqui vai vir a parte do essencialismo. Gente, tudo na vida ela tem um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Não é que tudo é um equilíbrio. A gente vai começar a dizer não para coisas que estão fora do nosso propósito, daquilo que a gente busca. Então, se algo está te tirando daquilo, você começa a repensar. Começa a dizer não para aquilo, porque a gente acha que aquele cliente, às vezes, que aquela oportunidade, que aquilo que a gente está buscando é interessante, mas é um lobo disfarçado de ovelha. E eu sempre venho falando isso. Então, a gente começa a dizer não para algumas coisas. Eu, recentemente, eu terminei uma sociedade, saí do meu sócio, porque não estava condizendo com o que eu queria para minha vida. Estava fugindo demais daquilo, demais. Por quê? Como que eu lembrei disso? Eu até falei, eu analisei perguntas que eu fiz, por que eu estava entrando, e meses depois, quando eu fui ver essas perguntas, não estava mais condizendo. Não estava mais condizendo. Caramba, eu anotei isso aqui, passou tanto tempo que eu esqueci que eu tinha anotado. Quando eu fui ver novamente, as perguntas me lembraram o porquê, e não estava mais condizendo. Então, eu disse não para essa oportunidade. Então, se você ser essencial, você ter um propulsor maior, é também dizer não. E eu falei sobre isso recentemente. Você direcionar sua energia para algo que você acredita ser com um propósito maior. Certo? Então, descendo mais aqui um pouco, a gente vai vir aqui para a próxima etapa. Viver o presente. Gente, viver o presente pode parecer bobo, pode parecer simples, mas é uma das coisas mais complexas que a gente tem hoje. Viver o presente. O futuro ele não existe, o passado já deixou de existir a partir do momento presente. Então o que importa é o aqui e agora. É você se conectar com o divino, você se conectar com Deus, você direcionar a sua vida com fé e fazer o aqui e agora. Muitas pessoas hoje vivem na sua ilusão, vivem acreditando que o amanhã vai ser melhor. Claro que o amanhã vai ser melhor, sempre, sempre a gente vai estar melhorando, mas o que importa é o aqui e o agora. Lógico, a gente não vai sair ligando o louco, mas o presente é o momento mais importante. O futuro é a ansiedade, o passado é a depressão para muita gente. Então, quando a gente vive o agora, no momento presente, a gente consegue ter mais calma, a gente consegue ter mais clareza, a gente consegue ter mais insights, como eu falei para vocês lá em cima. Então, viver o presente é algo que a gente poderia falar só sobre isso aqui também. Só sobre isso aqui. Mas viva o presente, tá bom? E para finalizar, tem um livro que eu vou recomendar para vocês aqui, que ele me marcou muito, de como viver uma vida com propósito, que é O Alquimista. Esse livro aqui ele é recomendado por grandes celebridades como Barack Obama, LeBron James, e ele tem uma mensagem muito forte, uma mensagem muito interessante, que nos pode impactar aqui para a nossa vida. Eu até trouxe aqui, é o que nós chamamos de além da pessoal. Todo mundo, Jesus falou na Bíblia que todo mundo nessa terra tem um propósito. Será que só você aqui não vai ter? Então todo mundo tem um chamado único na vida, único. Por mais que seja parecido com alguém, você tem algo diferente que foi chamado para essa terra. E muitos ignoram, muitos não seguem, muitos preferem seguir uma vida comum e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá? Além da pessoal é um dos pontos mais falados nesse livro. Então vou estar recomendando ele aqui para vocês. Não vou falar muito para não dar spoiler, até porque tem gente aqui lendo isso que eu sei que o Wesley tá lendo. Mas olha só, algo que eu vou falar aqui é o Mark Tubby. O universo ele te dá pistas, mas tu precisa estar atento, ou seja, você precisa estar atento, você precisa estar com a mente
percebendo isso. Eu recentemente tive uma decisão de mudar de cidade, do qual eu iria, porém eu não conseguia enxergar os sinais que eu recebia das pessoas, dos meus amigos, do universo, porque eu não estava atento, eu não estava vivendo o presente, eu não estava pensando com clareza. A gente falou disso na aula passada, clareza. E quando eu parei para pensar com clareza, eu vi várias coincidências, várias confirmações, várias formas de, caramba, é para lá que eu tenho que ir, seguir minha intuição. Mark Tube. O livro vai falar disso. A simplicidade do propósito. Tá? Eu já ia dando spoiler aqui do livro, mas é um livro que eu recomendo fortemente. Então, viver com propósito, de forma simplificada, é você viver por algo maior. Viver por algo que ativamente vai te dar uma força intrínseca, de alguma forma, que só você vai descobrir. Cada pessoa tem o seu propósito, o seu chamado, a sua forma de viver, que vai te gerar conexão com algo maior, satisfação, hiperfoco, relacionamentos significativos, mais energia e hiperfoco e, consequentemente, enriquecimento abundante. Certo? É uma vida com propósito. Fechou, pessoal?